Boa noite, irmãos. Bom estar com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue conosco. Eu tenho visto algumas vantagens nessa turbulência, nessa dificuldade que nós temos vivido com o coronavírus. É a primeira vez que em tão pouco tempo eu consigo ver e ouvir tantos irmãos de tantos lugares diferentes, ensinando e instruindo a gente pela internet. E eu devo dizer que eu estou bastante satisfeito com o conteúdo do que eu tenho ouvido. A tendência mostra os irmãos recomendando a fé prática e não teórica, ou seja, a aplicação da fé na vida cotidiana. E é importante nós considerarmos esse elemento, porque muito embora o isolamento nos obrigue a ficar trancados em casa, nos obrigue a tomar os cuidados necessários com a nossa saúde, nós também não podemos esquecer que a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja missionária. E, juntamente com Jesus, nossa comissão é ir a todas as nações. Estamos impossibilitados agora, é verdade, por causa desse isolamento, mas como Paulo vai dizer aqui na carta de 2 Timóteo, que a gente vai estudar um pouquinho hoje, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está isolada. E nós devemos, dentro das nossas limitações, dentro das oportunidades que nos apresentam, lembrar que o nosso trabalho é missionário. Então eu gostaria de convidar os irmãos para dentro dessa sequência, dessa tendência de encaminharmos a igreja ao trabalho missionário, de ver com os irmãos um único versículo que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que vai nos dizer: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, ou como está na NVI, Deus não nos deu espírito de temor. Nessa carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver dois personagens, duas pessoas diretamente ligadas ao que está sendo tratado. A primeira é a pessoa do remetente, que é Paulo. A segunda é a pessoa do destinatário, Timóteo. E nós vamos ver alguns contrastes entre esses dois personagens. Paulo está injustamente preso por causa de uma denúncia vazia, acusado de atear fogo em Roma. Paulo está preso politicamente e ele sabe que desta vez ele não vai sair. Ele está tranquilo com a sua consciência, porque ele sabe da sua inocência e sabe também que ele só é prisioneiro do imperador porque o Senhor assim o permitiu, uma vez que o Senhor é quem instituiu o imperador no seu trono. Então, Paulo não tem preocupações quanto a isso. Ele não teme a morte, ainda que ela seja iminente. Paulo também não teme os comentários ou as vergonhas que alguns estão sentindo dele porque ele está preso. Ele não tem vergonha de nada, ele não tem porque tem vergonha de nada. Ele, como ele vai dizer no final da carta, ele terminou a carreira, conservou a fé. Ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. Não tinha por que se envergonhar. Para ele, o trabalho de Deus sempre foi honroso. Ele sentia-se um privilegiado para fazer esse trabalho. Então, ele não teme a morte. Do outro lado, nós temos Timóteo. Timóteo é jovem e um admirador de Paulo. Ainda que ele entenda, assim como Paulo, que o Senhor é quem realmente conta, o Senhor é quem realmente importa,
ele é um admirador de Paulo. E tudo indica que ele estava com Paulo em Troade quando ele foi preso desta vez. O que justifica o comentário de Paulo no começo da carta, falando das suas lágrimas. E Paulo, ou perdão, Timóteo, ele tem uma dificuldade nesse momento. Porque uma coisa é você trabalhar do lado de um mentor. Uma coisa é você trabalhar quando alguém está tomando as posições e alguém está encarando as dificuldades, os problemas de frente. Outra coisa é quando você precisa carregar esse fardo sozinho. E Timóteo sabia que daqui para frente, para continuar no trabalho, ele ia levar essa carga sozinho. Ele já não poderia contar com Paulo. Paulo sabia que ia morrer, Timóteo também sabia. E isso estava deixando o rapaz bastante assustado. Não somente isso. Vocês lembram que na primeira carta de Paulo, ele deixou Timóteo em Éfeso justamente para pôr em ordem as coisas da igreja. E ele não estava colocando qualquer coisa em ordem. Ele estava colocando a administração da igreja em ordem. Ele estava lidando inclusive com o presbitério. Homens mais velhos que ele e que de repente estavam sendo orientados e conduzidos por um jovem a mudanças. Então, era um período bastante difícil para Timóteo. Qualquer um de nós, na situação que ele estava vivendo, estaria de certa forma assustado e um tanto quanto tímido para continuar o trabalho com a mesma força que ele tinha antes, por causa desses elementos todos. Então, Paulo, depois de tecer elogios a Timóteo e a sua fé não fingida, ele no versículo 7, ele vem e diz para Timóteo, como que se pegando no ombro dele e dando uma sacudida, não agressivamente, mas uma sacudida para despertar ele dessa situação, desse momento. E ele vai dizer para ele, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós sempre soubemos dos riscos desse negócio. Para a gente, isso não é novidade. Aconteceu o que tinha que acontecer um dia. E agora, nós devemos, como o espírito que Deus nos deu, que é um espírito corajoso, um espírito valente, prosseguir na caminhada. Ele não nos deu espírito de covardia. Acorda. Acorda. Vamos trabalhar. Vamos ter que viver. Vivemos tempos difíceis hoje também. Essa pandemia, esse coronavírus, prendeu a gente em casa, roubou da gente o carinho, o afeto, o abraço dos irmãos. No entanto, como é que deve ser a nossa vida, a nossa conduta? Ainda mais agora, que assim como brasas longe da fogueira, a tendência da gente é acabar esfriando. Será que é isso que o Espírito que habita em nós pede? Será que é isso que o Espírito que habita em nós permite? O que é que nós estamos fazendo com isso? Tudo bem, é normal a gente ficar com algumas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, não sabe quanto tempo a gente vai levar. Então, com medo de uma segunda onda agora disso. Talvez a gente ainda fique até setembro, outubro, sem poder nos reunirmos. Mas como é que a gente vai levar a nossa vida nesse momento, nossa vida cristã, nossa vida missionária? Nós precisamos lembrar que entre nós, alguns são jovens demais e novos na fé. E que as provocações, as tentações do mundo são grandes. E nesse momento que você passa bastante tempo ocioso, em casa, parado, o que a tua cabeça vai fazer? Para onde ela vai te levar? A gente sempre reclamou de falta de tempo, mas agora tem tempo sobrando. E o que a gente faz com esse tempo? Será que a gente lembra que nós não podemos deixar apagar em nós essa brasa, essa chama viva, esse espírito de coragem que o Senhor nos deu? Precisamos ter essa lembrança. Outros já não são tão jovens, já são mais velhos e estão cansados. Gente com 30, 40 anos de ministério e que de repente agora
que faz? Além do que a idade também acaba pegando esses irmãos. E estão cansados. Além desses, nós ainda temos que pensar nos rebeldes, temos que pensar nos fracos, temos que pensar nos insubmissos, e cada um de nós é responsável por si e pela congregação e pela igreja. Temos que ter a coragem de agir diante dos desafios que este momento traz. Temos que ter a coragem de não receber do Senhor acusações como as igrejas lá em Apocalipse receberam. De má fé morna, de tolerar o pecado, de não ter comunhão, enfim, de estarmos desagradando Deus, de não permitirmos que o seu Espírito trabalhe em nós. Nós precisamos de coragem para testemunhar Cristo, apesar das provações e das circunstâncias. Precisamos praticar com fé e amor a sã doutrina. Também temos que fortificar-nos na graça que vem de Jesus. Nós precisamos propagar o Evangelho a outros e torcer que esses outros levem esse Evangelho para outros também. Paulo propôs essas coisas a Timóteo. É só você ler a carta e você vai ler, e você vai ver isso. Tudo isso que eu estou dizendo está dentro da carta. E a ideia é justamente essa, que nós precisamos fazer com que o Espírito de Deus, esse Espírito que foi colocado em nós, ele tenha a oportunidade de transformar o mundo. Nós precisamos agir com coragem. Nós precisamos dedicar a nossa vida como um soldado que se ocupa unicamente das coisas daquele que o arregimentou. E um soldado, ele deve estar pronto para morrer por causa daquele que o regimentou. Nós devemos também trabalhar disciplinadamente como um atleta. Não é porque nós estamos em casa que nós estamos de férias, não é porque nós estamos em casa que nós não vamos agir, não é porque estamos em casa que nós não vamos espalhar a boa notícia. Temos que ser incansáveis como um lavrador, que não planta e deixa lá, não, mas está todo dia cuidando, para que quando as plantas começarem a nascer, elas venham fortes, elas venham vigorosas. Enfim, nós temos que trabalhar de acordo com esse espírito que temos, e não com o espírito de acomodação, de covardia, de mornidão, enfim. Nós somos poderosos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é missionária, é uma igreja poderosa. E esse poder não é nosso, não. Nosso poder vem de Deus, através do Evangelho de Cristo Jesus. E é esse Evangelho que nos torna fortes. Esse poder, ele precisa ser aplicado com amor e com moderação. O equilíbrio. Não é porque eu tenho que fazer um trabalho que eu preciso ser agressivo, que eu preciso ser grosseiro, não. Eu tenho que trabalhar com amor. Então, devemos ser destemidos, sim. Agora, devemos ser destemidos em amor. Ter a coragem de levar esse evangelho para frente, de maneira que o Senhor saia honrado do nosso trabalho. Recebemos um Espírito que nos capacita ao trabalho ao qual fomos chamados. Porque, na verdade, nenhum de nós escolheu isso aqui, não. Nós somos chamados. E aí nós topamos fazer. Se topamos fazer, então nós precisamos ser fiéis. É uma honra ser chamado por Deus. E é um privilégio fazer parte do seu reino. Que Deus nos abençoe a usar corretamente esse espírito de coragem e não de covardia que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe.